Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. Estamos de volta aqui com a nossa live. E como essa que vai ficar gravada em nome de Jesus, essa que eu vou falar de novo aqui, o nosso Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo Senhor Jesus. Que essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Bom dia, amados. Sejam bem-vindos novamente. Michele, Elinha, Stephanie, Dala Acessórios, a Rossaraiva, Renata, Maria. Bom dia, minha querida. Bom dia, Sandra. Amados, que essa seja uma sexta-feira em nome de Jesus, alegre, feliz, de boas notícias, bênção sobre bênção, que para todos os lugares que a gente olha, a gente veja bênção, que a gente fique mais pertinho do Senhor, que a gente busque mais, ore mais, clame mais, que a gente entregue verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor, amados. Bom dia, Rubi, Kelly, Wendel. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em João 6. Vou começar a ler depois a partir dos 60. Uma passagem muito interessante, né? Onde muitos discípulos abandonam Jesus porque eles se escandalizaram, né? Porque a gente fala em Jesus, a gente fala... Jesus escandalizava as pessoas naquela época. As pessoas, nossa, escandalizavam. E Jesus, inclusive, diz numa passagem lá em Mateus 11:6, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O próprio Jesus falando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o porquê que isso acontecia, por que esses discípulos abandonaram Jesus e qual que foi a reação do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, amados. É nele que a gente tem que mirar sempre. Nesse mundo, amados, onde uma pessoa deixa de seguir a outra em alguma rede social. A pessoa já fica abalada, fica arrasada, já fica ali, sabe, achando que tudo acabou porque aquela pessoa deixou de seguir ela em alguma das redes sociais. A pessoa fica arrasada e abalada por conta disso. Trazendo para os dias de hoje, né? E a gente sempre mirando no Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, amados. Quando a gente mira em Jesus, a gente nunca é decepcionado, amados. Quando a gente mira tudo que ele fez, como Jesus, sabe, todos os modelos que ele nos deixou de como ser em cada uma das situações, a gente nunca vai ser decepcionado, amados. É que a gente se espelhe sempre nele, que a gente queira ser cada vez mais parecido com ele. Ele é o maior influencer e nenhum jamais será como ele. O maior influenciador, amados, que já passou por essa terra tem um nome, e esse nome é Jesus. Vamos orar antes, amados. Quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai querido, Pai amado, nós estamos na sua presença pelo maravilhoso nome de Jesus. Que alegria, Pai, é podermos estar aqui juntos, reunidos, nesse dia maravilhoso, nesse dia que está se iniciando agora, Pai. Esse dia, essa página em branco que nós temos, Pai, para fazer o que precisa ser feito, para deixar para trás velhos hábitos, para nos arrependermos verdadeiramente, Pai, de tudo aquilo que está impedindo de avançar, de agradar o seu coração, Pai. Queremos ver o seu sorriso em cada um de nós, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela sua infinita misericórdia e bondade que se renova a cada manhã. Pai, nós somos gratos porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente Tu, Senhor, nos fazes andar em segurança. Obrigada, Pai, por trazer paz para as nossas vidas. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a razão de seguirmos em frente, Pai. Obrigada por nos dar um chamado, um propósito. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Pai, eu oro por todas as pessoas, Pai, que estão com muita dor, muita tristeza, muito sofrimento, Pai. Eu peço, Pai, para que todas elas, Pai, recebam, Pai, aquilo que elas precisam receber, Pai. Entregue em nome de Jesus, Pai, que elas recebam tudo aquilo, Pai, que elas precisam receber, Pai, que esse seja um tempo novo, Pai, novo de alegria, de paz, de amor, que seja removido esse pranto de choro, Pai, choro, esse pranto, essas dores, essas tristezas, esse choro em cima de choro, que seja removido, Pai. E que seja um tempo novo, Pai, de dança, de alegria, de amor, de paz. A verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. Que esse seja um novo tempo, Pai.
Que tenha novidade do Senhor na vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo a minha voz, Pai. Que todas elas, Pai, tenham a sua paz no coração. Que todas elas recebam, Pai, aquilo que elas vêm pedindo em oração, que está de acordo com a sua palavra. Que todas elas recebam, Pai, aquilo, Pai, que elas estão pedindo, que elas estão clamando. Obrigada, Pai, porque aos olhos humanos, muitas coisas do que nós pedimos, imaginamos ou pensamos são impossíveis. Mas nada, Pai, nada é impossível para o Senhor. E nós nos agarramos nessa verdade, nessa palavra maravilhosa e absoluta, que nada é impossível para Ti. Então, que a gente jamais te limite, Pai, porque a gente pensa que é difícil ou impossível pra gente, Pai. Que a gente nem ora, Pai, achando que é limitando o Senhor, Pai. E que isso caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que a gente jamais limite o Senhor, Pai. O Senhor, Pai, que é ilimitado. E que a gente peça, Pai, peça com ousadia, sem reduzir ao Senhor. Que a gente peça, Pai, faça planos grandiosos, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deu espírito de medo e de covardia, mas de ousadia, de poder e de equilíbrio. Obrigada, Pai amado, por tudo, Pai. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Pai, pela nossa família. Obrigada pela nossa casa. Obrigada pela comida que comemos. Obrigada pela água que podemos beber, Pai. Obrigada porque nós podemos orar e clamar diretamente ao Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela provisão. Obrigada de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos e reconhecemos que sem Ti não somos. E nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor. Pai, nós pedimos para o Senhor afastar, Pai, das nossas vidas pessoas, Pai, que não agregam, que não têm a mesma fé que a gente, Pai. Pessoas, Pai, que muitas vezes a gente olha, pensa que é uma coisa, mas o Senhor sabe que é outra, Pai. Então mostra-nos, Pai. Mostra-nos, Pai. Mostra-nos os corações, Pai. Mostra-nos as verdadeiras intenções, Pai. E tire de nossas vidas, Pai. Traga para nossas vidas pessoas que nos deixem ainda mais perto do Senhor, Pai. Queremos, Pai. Queremos estar sempre mais perto do Senhor, Paizinho. Mostra-nos o que ainda não estamos vendo, o que ainda não estamos ouvindo. E nos dê sempre coragem e ousadia, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Independente da situação, Pai. Nós muitas vezes sabemos aquilo que precisa ser feito, mas nós ficamos preocupados com o que os outros vão dizer. Então, que sabemos que nada disso vem do Senhor, Pai. Nada disso. Então, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos ensina a fazer aquilo que precisa ser feito em toda e qualquer situação. Então, que assim seja sempre nas nossas vidas, Pai. Que a gente aprenda e faça aquilo que precisa ser feito. Queremos te agradar, Pai. Queremos ver o seu sorriso em nós. Queremos andar em plena obediência à sua palavra, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela sua maravilhosa palavra. Obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Nós somos gratos por tudo. Nós somos gratos por esse dia. Nós somos gratos pelo final de semana, Pai. Que todas as pessoas, Pai, fiquem firmes no Senhor. Todas as pessoas que estão ouvindo aqui a minha voz, Pai. Que elas continuem firmes nos caminhos do Senhor. Que elas dediquem tempo de oração. Que elas te louvem, que elas te busquem mais, Pai. Conheça as maravilhas do seu amor, Paizinho. Eu oro, Pai, para que todas as pessoas recebam a porção que elas vieram receber, Pai. Eu te agradeço por tudo. Obrigada por tão doce amor. Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, bom dia. Amados, feliz sexta-feira. Tem gente que só se alegra na sexta-feira, né, amados? Que a nossa vida seja sempre alegre, feliz todos os dias, amados. De segunda a segunda, de sexta a sexta, como você quiser que seja, mas que seja assim todos os dias. Amados, como eu estava falando, Jesus foi o maior influenciador, o maior líder que já passou pela Terra. Ele nos deixa vários exemplos com relação à sua liderança e com relação, inclusive, a fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes, amados, as pessoas deixam de fazer aquilo que precisa ser feito. Elas ficam ali paralisadas. Porque o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, é tanto e se na cabeça dela, que ela fica paralisada. Mas Jesus nos ensina, amados, a fazer aquilo que precisa ser feito, a falar aquilo que precisa ser falado, amados.
Tira do papel, tira da sua mente isso que você precisa falar, isso que você precisa resolver. O maior influenciador que já passou por essa terra. Tem um nome, esse nome é Jesus, amados. E eu fico pensando, né? Como eu estava dizendo hoje no início. Muitas pessoas, às vezes, ficam arrasadas, abaladas. Um drama. Porque uma pessoa deixou de seguir elas nas redes sociais. Ai, deixou de me seguir no Instagram. E agora? Aí a pessoa já cria uma fantasia enorme na cabeça. Já imagina várias coisas. O porquê daquela pessoa ter deixado de seguir. A pessoa fica arrasada com isso. Arrasada. Amados, vamos fazer essa reflexão. Jesus foi o homem mais rejeitado da história quando esteve aqui como homem, 100% homem, 100% Deus, é o nosso Jesus, quando ele esteve aqui na terra como 100% homem. Jesus foi o homem mais rejeitado da história. Fizeram a chacota dele, debocharam, abandonaram. Os amigos que estavam perto traíram, abandonaram Jesus. E ele triunfou sobre tudo isso, calando a todos, com sabedoria, com inteligência, por fazer aquilo que precisava ser feito. Jesus nunca ficou, ai, nossa, o que vão dizer, o que vão pensar? Não, Jesus falou, é isso que precisa ser feito, é isso que precisa ser dito, e assim será. Que seja sempre assim, amados. E a gente encontra lá em João 6, eu vou ler a partir do 60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Jesus teve os 12 discípulos, que são os 12 apóstolos, mas ele também teve. Tá lá em Lucas 10, 72 discípulos. Ele mandou os dois, de 2 em 2, para fazer pregações, para pregar em outros lugares. Então, nós vamos falar aqui sobre esses discípulos que abandonaram Jesus. Esses 72. Ao ouvirem isso, João 6,60. Ao ouvirem isso, as maravilhas que Jesus estava dizendo sobre o seu pão, o pão da vida, quem se alimenta dele nunca mais vai ter fome. Ele é o pão que desce dos céus. E ele disse tudo isso enquanto ele ensinava dentro da sinagoga lá em Cafarnaum. E aí lá os discípulos ouvirem tudo isso sobre Jesus, que ele é o pão da vida. Eles disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Amados, nem todos podem suportar. Por isso que está dizendo aqui em alguns lugares que Jesus escandalizava. E que feliz é aquele que não se escandaliza por causa dele. De fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes as pessoas escandalizam quando elas fazem aquilo que precisa ser feito. Porque não é comum, amados, a pessoa ser totalmente honesta. A pessoa deveria ser, mas não é. A pessoa falar a verdade a todo momento. A pessoa ser totalmente honesta. A pessoa perguntar pra você se você gostou, você não gostou, e você falar a verdade com um jeitinho pra não magoar, mas você falar a verdade. Que não tenha mentira nenhuma dos seus lábios. Quando a gente começa a observar isso todos os dias, a gente vê nossa tendência. Ah, pra agradar o fulano, eu vou dizer que eu gostei. Ah, pra agradar, eu vou falar que sim, que tá bom. Isso aqui que não tá bom. Mas eu vou dizer que tá bom pra agradar. Porque, coitada, ela ficou aqui todo esse tempo fazendo isso, e agora eu vou ser desagradável, eu vou dizer que não gostei. Mas você sabe que dentro de você é outra coisa. Então, amados, que a gente fala sempre a verdade. Então, escandaliza. Nossa, fiz isso aqui pra essa pessoa e ela disse que não gostou. Nossa, que absurdo. Fica escandalizada. As pessoas ficam escandalizadas com quem anda totalmente na verdade, com que faz aquilo que precisa ser feito, com que diz aquilo que precisa ser dito. E era assim com Jesus. E as pessoas se escandalizavam com ele, com as maravilhas, com as verdades, com as coisas que ele dizia, com a sabedoria de Jesus. Que ninguém ouvia aquelas palavras. Ninguém via as coisas que ele fazia. Ficava todo mundo assim, nossa, quem é esse? Quem é esse? Muitos acabavam se escandalizando. E nem todos podem suportar. Porque é uma escolha. Eu escolho seguir a Jesus. Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Gente, Jesus é sensacional. Ai, ele não deixava nada pra depois, amados. Era tudo na hora. Jesus resolvia tudo na hora. Incomodou? Eu sei que você tá pensando isso, então vamos resolver aqui, na hora. Não vou pra casa ficar pensando nisso, não. Vamos agora, vamos resolver isso aqui. Jesus na hora falou, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo,
há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Que lindo, que honra. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Hoje, uma pessoa, quando deixa de seguir a outra, uma deixa de seguir. A pessoa, ai, fulano deixou de me seguir, ai, fulana, faz um dramalhão. E Jesus, e aqui, ó, muitos deixaram de seguir Jesus, porque ele falou a verdade, falou a coisa como tinha que ser, não ficou passando a mão na cabeça dos outros, não ficou cheio de dedos, pisando em ovos para falar aquilo que precisava ser dito. Não, ele falou a verdade, falou a coisa como era, falou como precisava ser, amados. E é assim que a gente tem que ser, que ele é o nosso modelo de vida. É Jesus, amados. E tantas pessoas ficam ali com essa coisa de Instagram, querendo viver aquilo que o outro tá vivendo. A pessoa monta um personagem, só posta coisa boa, que esse é um problema das redes sociais também, né, amados? Que as pessoas só contam coisa boa, só mostram o lado bom. Tira foto ali da família perfeita, da viagem maravilhosa, do trabalho sensacional, do relacionamento. Aí tem pessoas que olham aquilo ali e falam, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Aí a pessoa vai se sentindo cada vez pior. Mas todos somos seres humanos, amados. A pessoa pode mostrar o que ela quer. Agora, você tá indo lá olhar porque você quer. Uma escolha sua. Ao invés de ler a Bíblia, de olhar para o Senhor Jesus. De querer viver aquilo que Deus tem pra você. Porque tem pra você. Tem coisa boa pra você também. Mas a pessoa fica ali olhando o que o outro tá fazendo. Invejando muitas vezes a vida do outro. Mas não tem tempo pra saber o que Deus quer saber. Orar, buscar, perguntar. Se dedicar a sua vida com o Senhor pra saber o que Ele tem pra sua vida. Que é bom. Deus não quer nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar nas nossas vidas, amados. Ele quer que a nossa alegria seja completa. É a vontade dele pra gente, é boa, agradável e perfeita. Mas como está escrito lá em Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo transforme-se pela renovação da sua mente. E é exatamente isso, amados. O que você anda colocando na sua mente? O que você anda vendo? Qual é o padrão do mundo que você está replicando pra sua vida? É indo lá ver a vida do outro? Acha, nossa, que vida perfeita, que família perfeita, tem dinheiro, tem trabalho, tem amor, tem isso, tem aquilo. Nossa, as pessoas nunca brigam, estão sempre felizes, sempre harmonia. Quem que você está escolhendo para sua vida? Quem que você está escolhendo olhar, mirar como líder, como exemplo, como influência? Só existe um e esse influencer é Jesus, amados. Ele é o maior influenciador que já passou por aqui. Maior líder, maior mestre. O mestre dos mestres é o Senhor Jesus. Então vai buscar cada vez mais quem fala sobre o Senhor Jesus, que tem Jesus como exemplo de vida. Feche para saber da sua história com o Senhor Jesus. Tudo bem, amados, a gente seguir as outras pessoas, olhar as outras pessoas, mas as pessoas estão ali querendo viver a vida do outro. Saber o que o outro come, saber o que o outro vai fazer hoje. Saber qual é a roupa que o outro comprou, o que ele vai usar hoje, qual é a roupa que ele vai usar hoje. Que acompanhar de forma incessante a vida daquela outra pessoa. Esse tempo que você está usando para tentar ver o que a outra pessoa está fazendo e por que você está fazendo isso, essa que é a grande pergunta. Muitas pessoas fazem isso, amados, porque elas estão tão infelizes com a própria vida que elas ficam ali vendo a vida do outro para tentar trazer um pouco de conforto, de alegria na vida dela. Mas o pensamento está equivocado, a ação está equivocada. Porque justamente isso é o padrão do mundo, que é se espelhar no outro. Quando Jesus diz, está escrito lá em Romanos 12:2, na carta que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, não se amolde ao padrão desse mundo, mas em tudo, amados, em tudo é tudo, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então que a gente sempre renove a nossa mente, amados, pela palavra, orando. Amados, o poder da oração, amados, é ilimitado. Nem nós temos a capacidade de entender como que uma oração chega ao Senhor. Como que a oração chega ao nosso Pai. Dos benefícios, dos inúmeros benefícios, como transforma a nossa vida. Nossa oração nunca vai transformar Deus, mas ela transforma a gente.
Então que a gente, o tempo que muitas pessoas perdem olhando a vida dos outros, querendo viver a vida dos outros, que ela se feche para querer conhecer mais ao Senhor Jesus, que ela queira ser mais como Ele foi. Tão verdadeiro, tão puro, tão honesto, tão transparente, tão sincero, tão perfeito em tudo que fez, em tudo que falou. Que Ele seja sempre o exemplo das nossas vidas, amados. E Ele não fez drama nenhum, nunca. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. As pessoas quiseram ir embora. E olha só o que Jesus, nesse momento, quando muitos discípulos viraram as costas e resolveram ir embora, resolveram deixar o Senhor Jesus, resolveram abandonar, porque acharam que a palavra dele era dura demais para aguentar, era dura demais para suportar. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha como Jesus é maravilhoso, amados. Como Jesus é sensacional. Jesus não tinha isso. Hoje em dia, qual que é a tendência das pessoas? Uma pessoa deixa de seguir, ela já fica ali sofrendo, já se agarra, já fica ali, por que será que aconteceu isso? Aí fica ali se agarrando, tentando agradar, tentando bancar o simpático com quem ficou. Uma pessoa vai embora, tem um monte de amigo, aí um resolveu ir, ou algumas pessoas se afastaram, e tudo bem com isso, a pessoa se afastou. E a pessoa fica ali arrasada. Ai, por quê? Por que aconteceu isso? E fica ali tentando agradar aquelas pessoas. Faz coisas que não é pra fazer, pra agradar, pra ser aceita. Tantas pessoas, amados, que não sabem, estão perdendo a sua própria identidade. Porque estão tentando agradar os outros, estão tentando ser aceitos em determinados ambientes, que não é pra ela estar. E ela muda completamente tudo nela, pra ela tentar ser aceita por outras pessoas. Quando a gente deve sempre, amados, olhar para o Senhor Jesus, buscar a aceitação e a aprovação do nosso Deus maravilhoso. É o coração dele, amados, dele, que a gente precisa buscar sempre. É claro, amados, que pessoas são muito importantes. É fundamental a nossa vida. Nós estamos no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E cada um tem a sua função no corpo de Cristo. É um ajudando o outro, amando o outro, incentivando, estendendo a mão, ajudando. Quando um cai, o outro ajuda, dá a mão, levanta. E um, quando tá triste, o outro tá alegre. E vai sempre dando uma palavra de incentivo. Por isso que Jesus mandou 2 em 2. Pregar, como tá lá em Lucas 10. Mandou de 2 em 2 para que as pessoas estivessem juntas. Porque ele sabe muito bem que em algum momento pode ser que um desanime, mas o outro vai puxar para cima. O outro vai animar. O outro vai incentivar. Mas tudo isso nós estamos falando da vida cristã. Do estilo de vida do cristão. Nós estamos falando, amados, do que o mundo está dizendo, do que o mundo diz, do que o mundo tenta enfiar a goela abaixo das outras pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que falar assim, você tem que aceitar isso, você tem que enfiar a goela abaixo isso. Não é isso. Nada disso que Jesus pediu pra gente fazer. E aí as pessoas tentam, pra serem aceitas, ou então com medo de que outras pessoas também vão embora, ela começa a mudar completamente quem ela é. Ela fica ali arrasada, porque alguém se afastou da vida dela. Nossa, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Você lá reflete depois, em João 6,67. Jesus perguntou para os 12, que estavam sempre com ele, vocês também não querem ir? É assim que é Jesus, amados, porque ele sabe tão bem quem ele é. Ele sabe muito bem quem ele é. E ele está sempre também testando o coração das outras pessoas, provando o coração das pessoas, para ver, amados, para ver onde que realmente o coração delas está. E Jesus não ficou assim, vem aqui, agora eu vou agradar, vou fazer um bolo, um doce pra vocês, vou fazer um pão, vou falar aqui uma palavra de amor e carinho pra vocês, para que vocês fiquem aqui comigo, porque os outros foram embora, mas eu quero que vocês fiquem aqui, então eu vou fazer alguma coisa aqui pra te agradar, pra que você fique aqui também e não vá embora. Não, Jesus virou e falou, você também não quer ir? Quer aproveitar que eles estão indo, não quer ir junto? Esse é o nosso Jesus, amados. Esse é o nosso Jesus, firme na palavra, porque ele sabe quem é. Ele sabe, amados, que ele sempre soube que é tão amado, tão amado, tão amado, que a identidade dele está afirmada no Pai. E é assim que tem que estar a nossa identidade, amados. Que a gente tenha essa certeza de que somos tão amados, tão amados, tão amados por Deus. É dele que vem a nossa aceitação. É dele que vem a aprovação, amados. Que as pessoas, como tá lá, né, lá em Mateus 11,6,
que as pessoas se escandalizavam com Jesus. Ele fala, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E que nos dias de hoje é a mesma coisa, amados. Feliz é aquele que não se escandaliza com o Senhor Jesus, mas que admira, que ama, que tem Ele como líder, como mestre, como guia, pai, mentor, como que orienta, que tá sempre dizendo, vai pra cá, vai pra lá. Então é a sua palavra que é lâmpada, que ilumina os meus pés. É a sua palavra, a verdade da sua palavra que ilumina os meus dias. E eu sei que eu sou tão amada pelo Senhor, que a sua graça me basta. A sua graça é suficiente. E que esteja perto quem quer estar perto. E não por obrigação. E que assim a gente também seja na vida de outras pessoas, amados. Que a gente queira estar perto, mas não queira estar ali por pura obrigação. Uma coisa é ir lá fazer algo pontual, como Jesus fazia. Ia lá, jantava, pontual. E aí ele sempre tinha uma palavra de sabedoria. Sempre convertia algumas pessoas. Sempre falava sobre as maravilhas de Deus. Trazia as pessoas que estavam afastadas para perto do Senhor. Sempre. Outra coisa é conviver. É conviver. É muito diferente, amados. As pessoas, sabe, não querem estar ali, mas elas vão para agradar, para serem aceitas, para tentar se encaixar naquele perfil, naquele padrão, com medo de ficar sozinho, com medo de não ter amigo, com medo de não ter ninguém, com medo. É tanto medo, tanta medo, que ela nem se abre para que tudo flua na vida dela. Que você esteja perto das pessoas porque você quer estar perto daquelas pessoas. E não por obrigação, porque você, eu preciso ser aceito aqui. Não, mas eu quero estar com essas pessoas. Eu quero estar aqui com eles. Que te deixe, sabe, amado, de fazer as coisas por obrigação, para agradar os outros. E que a gente seja assim como Jesus. Um vai e pergunta para os outros, também não quer ir também? Não quer acompanhar? Vamos ver onde é que está seu coração. Então, amados, que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas que a gente mire sempre no Senhor Jesus, que Ele é nosso exemplo maior de vida. Jesus nunca ficou preocupado com a opinião dos outros. E é assim que a gente deve ser. E eu sei, amados, e Jesus também sabe, amados, como seres humanos, amados. Esse é um exercício, porque é natural nosso. A gente quer agradar os outros, a gente não quer desagradar muitas vezes. Entendeu? Eu vou falar isso, vou desagradar, ela vai ficar triste, ele vai ficar chateado. Mas às vezes é aquela verdade que você vai falar para aquela pessoa que vai mudar completamente a vida da pessoa. É a verdade, porque quantas pessoas estão falando para ela que aquilo que ela faz é ótimo e maravilhoso para não desagradar aquela pessoa, ela continua fazendo uma coisa ruim sem saber. Porque todo mundo tá ali, é ótimo, que delícia, nossa, maravilhoso isso aqui que você faz, que lindo, que fantástico, que sensacional, nossa, você é maravilhosa, você é maravilhoso. Mas por dentro tá pensando outra coisa, meu Deus, que coisa horrível. Nossa. Fale a verdade, amados, porque senão as pessoas vão continuar fazendo coisas, achando que as coisas estão boas, estão ok, estão legais, sem saber. Fale a verdade, com um jeitinho. Tem sempre o jeito certo, sempre a maneira certa. Peça sabedoria ao Senhor para falar aquilo que precisa ser falado. Porque às vezes é a verdade da sua palavra que vai transformar completamente a vida daquela pessoa. Ela vai passar a fazer coisas boas, vai ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Vai alargar as tendas dela por causa da palavra que você falou, por causa da revelação que você deu a ela. Tudo isso, amados, é não ficar pensando nas coisas do mundo, é não querer ser como o mundo é. Mas sim como Jesus, que sempre trabalhou de forma honesta e sincera, sempre falou aquilo que precisava ser dito na hora. Jesus não tem uma passagem da Bíblia que diz, Jesus foi para casa pensar, para ver o que ia dizer, para não desagradar o fulano. Jesus ficou com esse jeitinho aqui, pisando em ovos para falar o que precisava ser feito. Não, Jesus ia lá e falava aquilo que precisava ser feito na hora. E é assim que a gente deve ser, amados, assim como Jesus. Como Ele é, nós somos. Jesus não deixava nada para depois. Ele sabe que tudo isso, amados, tudo que a gente deixa para depois, vai gerando ansiedade, aflição, angústia, atrapalha a nossa vida com Ele. Porque ao invés da gente ir lá, falar e resolver na hora,
A gente fica, ai, coitado, coitado, e vai carregando aquilo ali, vai carregando aquilo ali. E aquilo ali vai gerando ansiedade, aflição. Você fala, nossa, como é que o fulano fez aquilo? Como que ele foi capaz de fazer aquilo? Como que ela foi capaz de falar aquilo ali? E a pessoa fica remoendo, fala, fulano, vem cá, vamos conversar? Vamos resolver isso aqui? Aquilo ali que você disse, aquilo ali que você fez, é isso. Pronto, acabou. Resolveu, acabou. Vambora, vamos pra frente. Avança. A pessoa não fica carregando aquilo ali, que só gera ansiedade, aflição e angústia. E se assim como Jesus é, nós somos. Pensa sempre nisso, amados. O que Jesus faria nessa situação? Eu tô passando por essa situação aqui. O que Jesus faria? Será que ele ia se acovardar? Jamais. Será que ele ia deixar para falar depois? Não. Será que ele ia ficar ali medindo as palavras porque coitadinho, coitadinha? Também não. Será que ele ia pra casa pensar, dar um tempo, pensar em outras coisas, fingir que aquilo ali não aconteceu e não falar a palavra que precisa ser dita, não disciplinar, não ajudar aquelas pessoas a crescer, porque a verdade ajuda a pessoa a crescer, a evoluir, a ser uma pessoa melhor? É isso que ele faria, amados. É isso que ele fez. É isso que a gente vê na Bíblia. Jesus, o tanto tempo, fazendo aquilo que precisava ser feito, falando o que precisava ser dito. Não interessa quem era, amados. Jesus não abaixava a cabeça, não. Ai, não, tá. Não. Jesus ia lá com sabedoria, com inteligência e falava aquilo que precisava ser dito. Sem se preocupar se vão me deixar, se vão me abandonar, se vão achar um absurdo o que eu tô dizendo. Não, ele queria agradar o Pai. Ele veio pra agradar o Pai. A palavra dele é muito clara. Eu vim pra agradar e fazer a vontade do meu Pai. E é isso, amados. E a gente tá aqui pra fazer a vontade de Deus. E Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de vida, amados. Então, que a gente sempre tenha Jesus como exemplo. Não se preocupar, amados, em querer fazer sempre a vontade dos outros, se encaixar num padrão só pra agradar os outros. E se um foi, amados, se alguém deixou de seguir, você tá aí triste, algumas pessoas deixaram de seguir, você tá, poxa, por que aquela pessoa foi? Lembra sempre de Jesus virando pros 12 falando, vocês também não querem ir? Por quê, amados? Jesus quer que fique quem quer. E é assim que a gente tem que pensar na nossa vida, amados. Que a gente queira que fique na nossa vida quem queira estar na nossa vida. Quem queira estar perto da gente, pelo que nós somos. Não pelo que nós fazemos ou pelo que nós temos, mas por quem nós somos. Então que a gente queira na nossa vida pessoas que queiram estar conosco, pelo que nós somos. E não pessoas que estão, vou ficar lá por obrigação. Não, amados. E que seja sempre assim nas nossas vidas. Quer ir? Vai. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Eu me abro pro novo, Pai. Eu me abro pro novo. Que eu sei que vai o Senhor manda 1 milhão. E eu dou glória a Deus. 1 milhão. Que queira estar aqui. Que queira estar comigo. Que queira a minha companhia. Que queira a minha palavra. Que queira verdadeiramente, com todo o coração, estar aqui. E não pessoas que estão aqui por obrigação. E é assim que Jesus nos ensina, amados. E que a gente pense sempre. Quer ficar? Fica. É muito bem-vindo. Quer ir? Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Então, amados, se você está sofrendo hoje, sentindo rejeitado, por algumas pessoas saindo da sua vida, porque de repente algumas pessoas deixaram de te seguir nas redes sociais, ou porque algumas pessoas se afastaram, você não sabe o que está acontecendo, abençoe essas pessoas. Ore por elas. Que Deus faça sempre o melhor na vida delas. Mas agradeça ao Senhor. Porque Ele vê coisas que nós não vemos. Ele ouve coisas que nós não ouvimos. E por muitas vezes, muito duro, por mais duro que isso seja, é melhor uma verdade, amados. A verdade que dói. Vai lá, dói uma vez só, mas resolve. Do que ficar ali se enganando daquela mentira quentinha, aquela mentira sincera. E nada, mentira não tem nada a ver com Deus. Nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. Tudo que vem de Deus é puro, é verdadeiro, é lindo, é honesto, é doce, é transparente. E é na hora, amados. Resolva na hora. Não leve nada para o dia seguinte. Resolva tudo que você precisa resolver naquele dia. Então veja tudo que você precisa resolver hoje. E na hora de você deitar e dormir, que seja um sono tranquilo, um sono de descanso, porque você fez tudo o que precisava fazer. Você não levou nada para o dia seguinte. Falei tudo que precisava ser dito, fiz tudo que precisava ser feito.
Eu tô aqui, aberta pro meu Deus, que pode fazer a sua limpa. Pode fazer, meu Jesus. Que se querem, que fulano quer ir, tudo bem, que vá. Que sejam muito felizes, que o Senhor abençoe os caminhos, abençoe a vida delas, que elas sejam muito felizes em todas as áreas da vida delas. E que assim seja. E assim é, amados. Que a gente deseje sempre o bem para as outras pessoas. Muitas vezes, amados, acontece alguma coisa e nós, como seres humanos, podemos pensar: ai, aquela pessoa vai ver só, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou esfregar na cara dela. Mas não é isso que Jesus pede pra gente fazer, amados. Ele pede pra gente amar o próximo, o que não significa concordar de jeito nenhum com aquilo que a pessoa fez. Porque também está escrito: a vingança cabe ao Senhor. Então a gente sabe que Deus vê tudo, que nada passa oculto aos olhos dele. Ele é o Deus da justiça. Ele tá vendo, ele vai fazer justiça, amados. E ele faz. Ele faz a justiça. A gente faz aquilo que ele pediu pra gente fazer. E ele faz a parte dele. Tá bom, meus amados? Essa foi nossa palavra do dia. Que sua identidade, amados, fique cada vez mais firmado no Senhor Jesus. Em quem você é em Jesus. No amor que Deus tem por você. Imensurável. Do quão importante você é pra Deus. Que a sua identidade seja cada vez mais firmada no Senhor. Não busque a aprovação dos homens, a aprovação de Deus. Sempre. Que você fique firme hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo, buscando cada vez mais o Senhor. Dedique tempo para Ele, amados. Tempo em oração, louvor. Medite na palavra de Deus. Busque, deixe essa preguiça de lado. Ai, não, amados. É uma escolha, uma decisão. E quando você resolve, esse hábito vira uma disciplina. Você fala: eu vou fazer, eu quero fazer, é uma escolha. Eu não quero levar para mais um dia. Não quero mais um dia carregar isso, de que era para eu ter lido um versículo, era para eu ter lido um capítulo da Bíblia, era para eu ter lido o livro de Provérbios e eu não li. Aproveita hoje, mas esse dia 5, vai lá e lê Provérbios 5, tá bom? O dever de casa. Um beijo, meus amados. Nos vemos segunda-feira, aqui no Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo. Eu amo e honro a vida de vocês. Obrigada por todos vocês que estão assistindo aqui agora, que estão sempre aqui na live ao vivo. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente sempre. E também para vocês que vão assistir depois, que não podem estar na hora. Também para vocês que assistem depois no YouTube. Um beijo no coração de todos vocês. Amém, Giovanni, no seu também. Obrigada. Um ótimo final de semana para você também. Elinha, que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe seu dia. Arley, Deus te abençoe. Wender, Rubi, precioso no Senhor Jesus. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Obrigada, Ana, Ed, Liane, Márcia. Cono, bom dia, Deus te abençoe. Amém, Wendel, obrigada, viu? Renata, Deus te abençoe. Ideia, Aparecida, um beijo, meus amados, no coração de vocês. Que Deus realize os sonhos do coração, aqueles sonhos que só nós sabemos, nós e Deus sabemos. Que Deus realize aqueles sonhos. Um beijo no coração. Amém, obrigada, Ana, pra você também. Kelly, Claudinha, José, Deus te abençoe também. Amém, Elinha, é isso aí. É isso aí. Sara, Arley, conte com a minha oração, Arley. Carol, um beijo, meus amados. Fica com Deus também, minha querida.